Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Sou o professor Zé Cláudio e na aula de hoje nós vamos falar sobre povoamentos florestais e reflorestamento. A primeira coisa que eu trago para vocês, para a gente entender o que é povoamento florestal, é a parte conceitual. Então eu faço a pergunta: vocês sabem o que é um povoamento florestal? E aí? O que vocês imaginam que seja? Vou colocar aqui alguns conceitos. Então, é uma parte da floresta que se distingue ou se diferencia do restante da floresta por causa, observem, da sua estrutura e composição particular de espécies arbóreas. E o tamanho mínimo situa-se entre meio e 1 hectare. Um outro conceito é povoamento florestal refere-se a uma associação de árvores em uma dada área, ou seja, um determinado local, para a produção de produtos florestais. Sinônimos: maciço florestal, talhão florestal. Mais conceitos. Então, segundo Souza, 1973, povoamento florestal é a soma em número ou volume de todas as árvores presentes em um determinado local, que pode ser estudado quanto à sua composição, quanto à sua idade, quanto à sua origem, estrutura e estado. Já para Samek, 1974, é um conjunto de indivíduos que constitui a unidade de cultura florestal. Pode ser ainda o conjunto de árvores que se diferencia de outros conjuntos por qualquer das suas características. Então, juntando esses 4 conceitos, povoamento florestal nada mais é do que um conjunto de árvores que se diferencia de outras devido à sua composição, à sua idade, à sua estrutura. E mais na frente a gente vai detalhar isso aí. Seguindo, os povoamentos florestais, então esse conjunto de árvores em determinado local, ele pode ser artificial ou natural. Qual é a diferença? No povoamento artificial, ele é formado por árvores provenientes de outras plantações ou sementeiras, efetuadas diretamente pelo homem. Ou seja, um povoamento artificial ele tem a interferência direta do homem na sua formação. Assim, os cultivos de espécies florestais para fins comerciais é um povoamento artificial. No povoamento natural, que é um conjunto de plantas arbóreas formados numa determinada área, sem interferência direta do homem. O homem pode interferir? Sim, ele pode interferir ali, dando alguma condição técnica para que ela desenvolva mais rápido. Mas essa formação desse povoamento se dá de forma natural. Então, um povoamento natural. Na nossa disciplina, nós vamos estudar os povoamentos artificiais, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, os povoamentos florestais, eles podem ser classificados primeiro quanto à sua idade. Então, os povoamentos florestais, quando a gente observa a idade deles, eles podem ser equiâneos e inequiâneos. Vamos lá a diferença. Nos povoamentos florestais equiâneos, também conhecidos por povoamentos regulares, são aqueles que em determinado momento as árvores pertencem à mesma classe de idade, ou seja, um plantio bem uniforme. Isto é, a diferença de idades entre as árvores mais jovens e as adultas não pode ser superior a 20%. Tá? Então, quando a gente fala em povoamentos florestais equiâneos, a gente pode estar ali lembrando de quem? Dos povoamentos artificiais. Então, um exemplo, um cultivo de eucalipto pode ser um povoamento florestal artificial equiâneo, que geralmente, na maioria dos casos, a gente vai estudar mais lá na frente, para plantio de eucalipto utiliza-se materiais clonais, então eles têm ali
uma característica padrão, as árvores praticamente são todas iguais. Então, no cultivo de eucalipto, por exemplo, nós podemos denominar de povoamento florestal artificial equiâneo. Vamos lá ao povoamento inequiâneo, ou também chamado de irregulares. São aqueles que possuem pelo menos 3 classes de idades misturadas ali naquele povoamento. Então, vão ter árvores, por exemplo, de diferentes tamanhos naquele local, devido à sua idade ser diferente. Então, os povoamentos inequiâneos geralmente são os povoamentos florestais naturais, tá bom? Mas pode acontecer de um artificial? Sim, pode acontecer de um povoamento florestal artificial ser inequiâneo, quando você está utilizando no cultivo diferentes idades dentro de uma mesma área. Então, tecnicamente, você optou por ter diferentes idades, então passa a ser um povoamento florestal artificial inequiâneo. Um outro critério para classificar os povoamentos florestais é quanto à sua composição. Desta forma, os povoamentos florestais, quanto à sua composição, podem ser puros ou mistos. Qual a diferença? Nos povoamentos puros, são os constituídos por uma ou muito poucas espécies arbóreas. E normalmente são artificiais. São os cultivos florestais que a gente vai estudar na disciplina. Mas em alguma situação podem ser naturais. Então, quando a gente fala no povoamento florestal puro, ele tem a predominância de uma única espécie. E aí a gente, levando aqui para a nossa disciplina de silvicultura, seria um cultivo de eucalipto, seria um cultivo de teca, de mogno, de paricá, seringueira e assim por diante. Mas eles podem ser naturais também, como por exemplo uma área presente com a presença de babaçu, muito comum aqui no nosso estado vizinho Maranhão. Então, nos povoamentos puros, que são naturais, pode ser resultado de quê? De uma força de concorrência superior em uma determinada espécie arbórea, condições extremas devido ao clima, geadas, secas, fogo, pragas, doenças, entre outros. Pode ser uma condição ali do solo, por ele estar inundado, ser um solo salino. Ou pode ser também devido à topografia do terreno muito íngreme, acidentado, montanhoso. O que é que isso significa? Que por uma determinada condição ali, biótica, de solo, de clima, favorece a predominância de uma única espécie. Então ela começa a povoar aquela área naturalmente. E aí passa a ser um povoamento puro. Mas os povoamentos puros característicos são os cultivos de espécies florestais. Vamos adiante. Nos povoamentos mistos, são constituídos por várias espécies arbóreas, de tal forma que todas elas se influenciam e determinam as circunstâncias do meio ali do povoamento, né, do ambiente do povoamento. Como as florestas, do miombo, pradarias e assim e outros mais. Então, no povoamento misto, a gente vai ter várias espécies. Então, ela ocorre num povoamento florestal natural. Um outro critério para a gente classificar os povoamentos florestais é quanto à sua perpetuação, à sua multiplicação. Então, pode ser de 3 formas: alto fuste, talhadia simples e talhadia composta. Vamos lá diferenciar eles. Quando a gente fala numa perpetuação do tipo alto fuste, é o sistema no qual a regeneração do povoamento se obtém através de semeadura ou do transplantio de mudas. Então, quando vai a formação ali de um povoamento florestal, que você coloca uma semente para gerar ali uma planta, ou transplanta uma muda, você está interferindo diretamente ali, portanto, pode ser, se você tiver diretamente implicar todas as técnicas de cultivo, ser um povoamento florestal artificial, um cultivo,
ou pode ser também um povoamento florestal natural. Você está ali regenerando uma determinada área e você está indiretamente, em alguns momentos, interferindo para que ocorra tudo bem no seu desenvolvimento, na sua formação. Então, se você usa muda, você usa semente para fazer essa perpetuação, essa reforma da área, esse plantio, a gente fala que é do tipo autofuste. Na talhadia simples, então o maciço florestal, a área ali, o povoamento florestal, obtém-se a partir de uma propagação vegetativa, possivelmente de uma rebrota. Entre as principais espécies arbóreas cultivadas que pode-se usar desse sistema de talhadia é o eucalipto. Então, algumas espécies de eucalipto isso é possível. Vou dar um exemplo. Então, o cultivo de eucalipto de 7 anos, foi colhido a árvore e aquele toco que ficou ali, ele vai rebrotar. Então, essa brotação que vem em seguida da colheita, você pode selecionar as principais, conduzir e deixar que a gente vai trabalhar isso mais lá na frente, tá? Como que faz essa condução. Então, deixa 2 fustes, né, ou 2 caules, conduz para uma formação de um novo cultivo. Então, quando você não precisa usar semente, não precisa usar mudas, você vai conduzir esse broto que está surgindo ali. Então, a gente diz que esse processo de propagação, de perpetuação, de talhadia simples. Na talhadia composta, nada mais é do que a junção dos 2 sistemas anteriores, das duas formas de perpetuação anterior. É você usar do autofuste e usar da talhadia no mesmo povoamento. Portanto, é uma composição mista deles dois. Então, aqui, por exemplo, aqui foi talhadia simples, aqui por muda ou semente. Na formação dos povoamentos florestais, diferentemente das culturas agrícolas, demora muitos anos até atingir a rotação, ou seja, colher, cultivar novamente na área, plantar novamente na mesma área, e serem colhidos, ou para iniciar a sua produção. Então nós temos as espécies florestais que vão aí de 4 anos, né, das principais que a gente vai estudar aqui, até 25, 30 anos para poder colher. Então é um ciclo muito longo. Por isso tem que passar por várias modificações em sua estrutura durante o seu desenvolvimento, para obterem-se os melhores resultados, sob o ponto de vista produtivo. Ou seja, durante todo esse tempo a gente tem que estar implicando técnicas que favoreçam o máximo, né, o que façam com que as plantas, essas espécies florestais, consigam expressar o máximo possível de sua produtividade. A título de generalização, pode-se afirmar que os objetivos de implantar uma floresta, ou mais genericamente, o plantio de árvores, tem 3 finalidades principais. A produção de bens, no sentido econômico do conceito. Então, eu vou mostrar mais na frente quais são esses bens. Fornecimento de serviços, principalmente ambientais. E a obtenção de benefícios indiretos, como, por exemplo, uma área com espécies florestais melhora o clima ali daquela região, daquele local. Melhora ali o tempo, né, daquele local. Então, as consequências do alcance destes objetivos podem ser resumidas em desenvolvimento econômico e social, porque gera riqueza através da produção de madeira e de seus derivados para o mercado interno e exportação. Desenvolvimento rural pela criação de empregos e melhoria da infraestrutura local ali próximo às propriedades. Complementação da atividade agrícola, ou seja, o cultivo de espécies florestais podem estar arranjada dentro da propriedade com os demais cultivos que ela possui. O uso de áreas marginais, dentre outras, né? Então, muitas das vezes, áreas onde não é possível fazer culturas anuais, fruticultura pode ser utilizado para cultivo de espécies florestais. E recuperação ou restauração e preservação ambiental.
Finalidade dos cultivos de espécies florestais. Então, são inúmeros. Vamos lá em algum deles. Suprir a demanda de madeira, atender uma demanda industrial pela madeira, suprir a demanda de produtos madeireiros de alta qualidade, como por exemplo móveis, atender a necessidade de aumentar as exportações de produtos à base florestal, visto que países desenvolvidos têm uma área muito pequena, então eles não conseguem ter cultivos de espécies florestais expressivos para atender suas demandas e acabam importando de países como o Brasil. Fornecer madeira para uso doméstico, como lenha para carvão, postes, mourões, madeira para construção. Recuperar áreas e ecossistemas degradados, proteger e manter ecossistemas, proteger nascentes e cursos d'água, conservar geneticamente espécies de alto interesse econômico e ambiental, atender finalidades sociais, recreativas, culturais, melhorar o ambiente urbano, possibilitar o desenvolvimento rural, gerando empregos, complementando ali a renda da família dentro da propriedade, ou da empresa dentro da propriedade. Pode utilizar áreas marginais, áreas que são poucos utilizadas para culturas anuais, fruticultura, pode ser utilizado para cultivo de espécies florestais. Dá apoio à agricultura, porque através de espécies florestais pode-se fazer cortinas e quebra-ventos, sombreamento para algumas culturas, para pastagem, e capturar carbono proveniente de fontes diversas. Então, a aula de hoje foi isso, e até a próxima.